Vamos conversar um pouquinho sobre refluxo, sintomas, causas e como você maneja esse problema no dia a dia. Como que você trata esse problema e muitas vezes sem os prazóis da vida, tá? Menosprazol, vamos jogar esse termo, menosprazol? Tem omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, vamos criar o menosprazol, tá? O uso dos prazóis, eles têm que ser muito bem pensados, avaliados e colocados em situações bem específicas, tá? E hoje é preconizado que quando você chegue num profissional e você tá com algum problema dispéptico, diga algum sintoma dispéptico, dentro daquele processo de avaliação, vai também já ter um fluxo de tratamento só com prazóis. Retirar alguns alimentos que aumentam mais ainda o relaxamento, o bocejar do esfíncter do estômago lá em cima, tá? E fazer com que você tenha melhores sensações dentro do dia a dia, reduzindo essas inflamações, esse mal-estar, essa azia, esses arrotos, fazendo com que o estômago funcione melhor. Mas, doutor, quando eu comecei a tomar aquele tal de omeprazol, diminuiu minha queimação um pouquinho, mas aí eu comecei a ficar empachado, porque eu como demora para digerir, por isso que passam domperidona em paralelo também. Qualquer coisa para ativar a mobilidade do estômago, porque o menosprazol, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar isso no dia a dia de forma bem mais lenta. Então é importante que você conheça o seu corpo antes de tomar essas decisões e tenha questionamentos reais sobre qualquer aspecto que tenha sobre o seu corpo. Então a gente tem o refluxo gastroesofágico, que é chamado de doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença digestiva. O especialista que cuida disso é o gastroenterologista, caso você queira passar por um, caso você possa passar por um, mas é uma doença que, de maneira geral, grande parte da população vai ter sintomas dispépticos e a maioria dos clínicos já aborda com maestria. Nutricionistas também, com alterações do seu comportamento, vão estar ajudando muito. Principalmente porque esse movimento chamado refluxo do líquido que está no estômago, ácido, para o esôfago, que é o tubo que faz com que a comida chegue da boca até o estômago, receba esse líquido ácido no esôfago e faz com que ele possa desenvolver uma série de problemas. Inclusive o câncer do esôfago, que começa com o esôfago de Barrett, tá? O esôfago de Barrett já é uma metaplasia intestinal que ocorre no esôfago e a gente vai tendo esses problemas no dia a dia, caso isso não seja tratado, tudo bem? Então você vai perceber quais são os sintomas dessa doença. Primeiro, esofagite, que você vai ter uma inflamação do esôfago, que quando é mantida por muito tempo, vai gerar uma metaplasia, onde as células do esôfago vão mudar para células intestinais. E normalmente essas pessoas começam a ter azia, queimação. E essa mudança é para o seu corpo se proteger, tá bom? Mas, de uma maneira geral, um aspecto que favorece muito o refluxo mecanicamente é a obesidade e você permanecer muito deitado depois de se alimentar muito. Por quê? Você, quando deita, você fica no nível horizontal, o seu estômago, o líquido vai estar lá e vai favorecer, porque ele não fecha completamente assim, não. Ele vai conseguir reduzir, contrai, tanto que tem um exame que a gente faz, que é manometria do esfíncter esofagiano inferior, tá? A manometria é para dizer a força de fechamento desse esfíncter, que existe na entrada do estômago. E a gente tem outra saída, que é o esfíncter pilórico. O piloro é uma região que a gente tem, e o esfíncter pilórico é o que trava a saída do alimento que está dentro do estômago sendo digerido. Então, quando a gente pensa nos sintomas de refluxo, todo mundo conhece: azia, gosto amargo na boca, tosse, boca seca, irritação de gengiva, mau hálito, regurgitação de alimentos. Temos ainda também desgaste dos dentes, asma, náuseas, vômito, fezes pretas, porque já pode ter sangramento. Dificuldade de engolir por conta das alterações no esôfago. Perda de peso, desconforto quando você piora, quando dobra para frente ou quando aperta a boca aqui do estômago. Queimação no estômago que pode subir até a garganta.
Aquele bolo que fica aqui, ó, que parece que está entalado, isso pode ser relação com refluxo também, precisa de ser excluída outras causas, mas é muito importante, se chama bolos. A eructação a roto, a indigestão e a irritação crônica de garganta, tudo bem? Na verdade, a gente tem algumas causas para o relaxamento desse esfíncter do esôfago e para gerar esse refluxo. Uma das principais que ocorre aqui depois dos 35 anos, 40, após os 30 anos principalmente, você começa a produzir menos ácido clorídrico. Por produzir menos ácido clorídrico, demora mais tempo de digestão, tá? E por demorar mais tempo para digerir, você tem e acaba tendo muitas vezes um tempo de digestão prolongado, comendo cada vez mais coisa que não é digerida facilmente, e o seu corpo vai tentar estimular cada vez mais para passar por isso, e nem sempre ele consegue. Outro aspecto que pode ajudar é a hérnia de hiato para você desenvolver o refluxo. Outro aspecto comum é a gravidez, tanto pela pressão quanto pelo aumento de progesterona, que relaxa toda a musculatura do seu corpo. Então, além disso, a gente também tem a obesidade, a inflamação crônica e a baixa produção do ácido clorídrico, como eu já disse. O diafragma, que é o músculo que separa tudo que está acima, pulmão, coração, o esôfago, o que vai estar abaixo dele já começa pelo estômago e as nossas vísceras e algumas glândulas, órgãos de uma maneira geral. Tudo bem? Mas o diafragma é um músculo que permite a nossa respiração. E pela osteopatia, a gente consegue trabalhar a tensão diafragmática para conseguir também gerar mais benefícios. Tem pessoas que não conseguem nem tocar aqui na região das costelas, do estômago, e pegar por baixo da costela assim que já dói. Precisa de trabalhar isso também. Precisa de trabalhar como o seu corpo relaciona com as suas próprias tensões. Cigarro é um outro problema terrível. Uso crônico de anti-inflamatórios. E aí esses sintomas vão aumentando. E junto de uma alimentação péssima, ainda tem H. pylori. E por último, deficiência de magnésio pode fazer com que você faça uma alteração na função do esfíncter esofagiano. Então, primeira coisa que quem tem refluxo precisa se afastar: álcool, bebida gaseificada, bebidas energéticas, açúcar, adoçante artificial, comidas fritas, principalmente por causa do processo digestivo, óleos vegetais, incluindo de canola. Nesse caso, você pode ter bons óleos como o azeite, o óleo de coco, mas se você reparar que quando você ingere em excesso, você está tendo azia, você tem que reduzir. Alimentos processados de uma maneira geral, chocolate, produtos à base de tomate e grãos, principalmente grãos. Agora, o que você precisa consumir? Alimentos fermentados como kefir, vinagre de maçã ajuda a estabilizar, água com limão ajuda. Se você tiver com úlcera já, não, mas aí você precisa passar pelo profissional para estar avaliando, às vezes fazer uma endoscopia e por aí vai. Alcachofra, aspargos, pepino, abóbora, atum, salmão, amêndoas, salada de uma maneira geral, fibra, melhorar a microbiota, as bactérias boas que vivem ali. E quais são os principais tratamentos naturais que existem hoje para isso? A gente tem, primeiro, comportamental. Comportamental. Parar, esse é muito importante, grava isso, pega e anota, tá bom? Parar de beber líquido 2 a 3 horas antes de se alimentar. Segundo ponto, não se alimentar em volumes muito grandes e nem beber líquido junto à refeição. Terceiro ponto, sempre que for buscar um tratamento, parar o cigarro. Terceiro ponto, álcool, para. Quarto ponto, cafezinho pode ser um inimigo. Sexto ponto, cuidado com volumes gigantescos de água. Por mais que quem não se hidrata se mata, pequenas goladas. Pequenas goladas é fundamental, são fundamentais para você não ter problema quando você tem refluxo. Quando eu fiz o meu teste, para você ter ideia, eu fiz uma pegametria 24 horas, é um exame que é feito, coloca uma sondinha, essa sondinha fica lá no esôfago, ela chega lá para ver na basezinha do esfíncter lá, e também tem a manometria, tá? A pegametria 24 horas é para ver como que está o seu grau de refluxo, mediante aquilo que você come, tá? E durante um dia ele vê isso. O meu deu grau 5 na época, mas eu fiz com vários erros o exame.
Então é importante você controlar o estresse, colocar bons alimentos, tirar os alimentos que não prestam, não comer demais, são pequenas refeições, parar de fumar, restringir o álcool e não usar aquelas cintas que apertam você e vai jogar tudo para cima. Então espartilho nesse caso nem pensar, meninas. Então se você quer saber mais sobre isso, eu vou estar falando sobre essas coisas e muito mais para vocês numa aula super especial. Clica no link que está na descrição para você conseguir se cadastrar nessa aula e entender como cuidar com hábitos comportamentais no seu dia a dia para melhorar a sua saúde e refluxo. Ah, e eu já ia esquecendo, espinheira santa é um santo remédio para o refluxo. Espinheira santa é um santo remédio para o trato gastrointestinal. Mas isso é assunto para um outro vídeo e eu volto outra hora. Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso.